Agora que nós já vimos como o marketing é um elemento central do desenvolvimento social e econômico dos últimos séculos e as principais definições formais e informais do conceito de marketing, nessa aula eu vou apresentar alguns conceitos que são básicos para a gente compreender de maneira mais completa o que vem a ser o marketing. O conceito central para a gente entender o marketing é o termo que dá sua origem, que é o mercado, ou market em inglês. Sendo assim, gente, o que é o mercado do ponto de vista de marketing? Do ponto de vista de marketing, o mercado é um conjunto de compradores. É um conjunto de pessoas, de empresas, de organizações que precisa de alguns bens e serviços ou precisa solucionar um conjunto de problemas para que ele continue atendendo aos seus objetivos, continue existindo. Sendo assim, o marketing vai ser aquele que vai receber de um setor produtivo um conjunto de bens e serviços. E, normalmente, em troca, ele vai dar dinheiro, vai pagar por aqueles bens e serviços. Em mercados que não são mercados convencionais, essa troca pode ser de bens e serviços de outra natureza, então ideias, por exemplo, filosofias de vida, e em troca você pode ter ali aderência a essas ideias ou apoio a essas ideias. E esse mercado, numa visão convencional, ele recebe um determinado estímulo por meio da comunicação desse setor produtivo e também perpassa algumas informações para esse setor produtivo. Sendo assim, o mercado será um grupamento de consumidores que adquirem algo de uma parte em troca de algo valioso da outra parte. Então, a gente poderia ter diferentes tipos de mercado, como mercado de trabalho, de necessidades geográficos ou mesmo demográficos. Mas os principais mercados, do ponto de vista de marketing, podem ser definidos a partir desses 4 elementos aqui. Nós temos os mercados consumidores, que somos nós quando compramos produtos e serviços no nosso dia a dia, para a nossa vida. Esse aqui é um mercado, vamos dizer, o mais amplo, e ele que vai acabar movimentando todos os outros mercados existentes. Sem existência de mercado consumidor, os demais mercados basicamente deixam de existir. Por isso que ele acaba tendo uma grande relevância, até porque a maior parte das ações de marketing são voltadas para esses mercados consumidores, pelo menos aquelas que são mais visíveis, que a gente consegue ver de maneira mais clara. E, além disso, esses mercados consumidores, eles envolvem a ponta de qualquer tipo de transação. Mas, para sustentar os mercados consumidores, nós temos os mercados organizacionais, que são as trocas que ocorrem entre empresas. Nesses mercados organizacionais, a gente pode parecer que as ações às vezes são menores, mas na prática não existiria uma troca no mercado consumidor sem existir milhares de trocas no mercado organizacional. Então, para cada produto que você adquire, um simples lápis, para aquele lápis chegue até você, uma série, milhares, milhões de transações no mercado organizacional ocorreu. Por isso que, por mais que pareça que o mercado consumidor é o mais relevante, onde a gente tem aquelas pontas do marketing, que é a comunicação, o produto aparecendo nas propagandas, como sendo algo que se destaque muito, na prática o mercado organizacional é muito maior. Então vocês vão perceber, possivelmente ao longo da vida de vocês, que a maior parte de vocês vai acabar atuando em empresas que estão no mercado organizacional. E esses mercados organizacionais, eles podem ocorrer não só dentro de um país, mas também entre países. E aí nós começamos a falar de mercados globais. E é muito interessante aqui que no mercado global a gente não está falando só de trocas entre empresas, mas trocas entre países. Então aqui as políticas que existem, as relações diplomáticas entre os países, questões geopolíticas, elas acabam influenciando a forma como se darão as trocas entre diferentes países e como organizações e empresas em diferentes países vão realizar essas trocas. Então, quando a gente fala de globalização e todo esse impacto da globalização na atualidade, na verdade, nós estamos falando em como ocorrem essas trocas, não só de recursos físicos, mas mesmo de pessoas, de ideias e até mesmo questões culturais que são trocadas aí em diferentes países do mundo. E, finalmente, nós temos o mercado governamental e das ONGs, ou mercado institucional. Então, aqui é um mercado também muito grande. Em muitos países, os governos acabam sendo os principais compradores e tem uma série de especificidades quando a gente pensa no governo ou em instituições que não tenham necessariamente fins lucrativos e como que elas vão gerir o seu processo de marketing, como você atua tentando alcançar um mercado como esse. Um outro conceito essencial do marketing é a ideia de necessidades, desejos e demandas.
Em termos genéricos, nós podemos dizer que necessidades são aqueles requisitos essenciais daquele ser humano ou daquele agente do mercado, né? Daquela parte do mercado. Os desejos normalmente são quando você direciona esse requisito essencial, sua necessidade, a um objeto específico. Normalmente eles são mais afeitos a estímulos culturais ou sociais. E finalmente nós temos a demanda. A demanda é quando você alia um desejo a uma capacidade de adquirir aquela oferta. Então vamos supor, eu tenho sede, então essa é uma necessidade. Eu quero beber Coca-Cola, então isso foi algo construído naquele meu contexto social, desejo beber Coca-Cola. E eu gero demanda para Coca-Cola se eu tiver como comprar, em determinado momento, a garrafinha de Coca-Cola que eu quero. É interessante notar que quando a gente fala em demanda, normalmente a gente pensa que é a capacidade de pagar pela oferta, mas muitas vezes você pode ter desejo, mas não gerar uma demanda por outros fatores. Por exemplo, adolescentes não deveriam gerar demanda para bebidas alcoólicas, porque mesmo que eles desejem beber, ter essa experiência com uma bebida alcoólica, normalmente é proibido, né? Então, a maioria dos países proíbem esse consumo. Então, ele não deveria gerar uma demanda para esse mercado. Pois bem, essa explicação de necessidades, desejos e demandas, ela traz um ponto que é uma das principais críticas que são realizadas contra o conceito de marketing, que é a diferença entre necessidades e desejos. Muitas vezes a gente assume que necessidades são elementos essenciais, são algo básicos para a nossa existência, e desejos são socialmente construídos. O problema é que nem sempre é fácil definir o que é essencial e o que é fútil, o que é construído por um desejo, né? Algo meio fútil, né? E nesse sentido, que eu estou usando de maneira pejorativa, como algumas pessoas colocam, até pensadores bem importantes aí no ponto de vista sociológico. Então, por exemplo, a gente pode dizer que a gente tem fome, mas será que alguém que se empanturra até morrer, ele realmente está satisfazendo uma necessidade ou um desejo? Além disso, será que, imagina aquele exemplo, né? Você está passando na frente de um restaurante, você não estava nem pensando em comer nada, e aí de repente você sente o cheiro da comida e fica com fome. Mas fome não deveria ser algo essencial? Ou você ali gerou um desejo? Observem que é muito difícil você separar o que é necessidade e desejo. Por exemplo, será que uma pessoa que sai para uma balada e gasta milhares de reais, né, posta aquele monte de foto no Instagram, será que aquilo é uma necessidade ou um desejo que ele está satisfazendo? Será que esse desejo de aparecer ou será que ele tem necessidade de aparecer? Eu conheço muitas pessoas que poderiam ficar muito mal, talvez até se matar, vamos assim dizer, se não conseguir ter essa aceitação social. A mesma coisa em relação à comida, né? Então tem pessoas que preferem morrer de fome para parecer que estão mais magros, por exemplo. Então esse é um exemplo de como muitas vezes aquilo que a gente chama de necessidade e desejo não é tão fácil ser definido. Isso depende muito do indivíduo que você está analisando e mais do que isso, o que é necessidade para alguns pode ser desejo para os outros. Não é fácil chegar a essa resposta. Muitos pesquisadores tentaram, ao longo aí da história do marketing, explicar ou diferenciar o que é necessidade e desejo, mas não existe uma resposta absoluta se o marketing, em última instância, ele vai criar necessidades, que aí seria essa crítica central ao marketing, ou se ele molda desejos. Para muitos autores, principalmente aqueles críticos ao marketing, vai dizer que a gente está criando necessidades cada vez mais sofisticadas. Bauman é um dos autores nessa linha. Então ele coloca como a sociedade de consumo criando necessidades cada vez mais sofisticadas, requintadas, e que isso é algo que a gente não consegue segurar, né? Que é algo que a gente precisa disso. E outros autores vão dizer que a gente só vai entender o que as pessoas precisam e vamos moldar nossa oferta para atender aquela necessidade. Quer dizer, nós estamos gerando desejo e não necessidade. Pois bem, eu particularmente acredito que não é fácil fazer essa resposta, responder o que é necessidade, o que é desejo. Isso é muito subjetivo e é muito difícil de ser feito na prática. Por isso, eu prefiro dizer que na maior parte das vezes, nós profissionais de marketing estamos atendendo necessidades ou desejos. E que, do ponto de vista prático, pelo menos, não faz tanta diferença em ser um ou outro, por mais que, do ponto de vista filosófico e das implicações, essa diferenciação será
fundamental para saber se o marketing está empurrando para as pessoas o que elas não precisam ou se ele está entregando para as pessoas algo que ajude a resolver o problema dessas pessoas. E toda oferta que pode ser entregue a um mercado para atender necessidades ou desejos, ou seja, satisfazer uma demanda, pode ser composto por diferentes elementos. Esses elementos que compõem a oferta são chamados de elementos do escopo do marketing, que são aqueles diferentes objetos, atributos e fatores que o profissional de marketing pode colocar nessa sua oferta para atender essas demandas de mercado. E os elementos do escopo do marketing são muito amplos. E desde bens estão aquelas ofertas compostas basicamente por elementos tangíveis, concretos, por atributos mensuráveis, mesmo serviços, então aquele tipo especial de oferta, onde o elemento intangível, que ele ocorre mais como uma solução de um problema do cliente, que ocorre numa interação entre o prestador e o cliente, ele também pode ser um elemento muito comum para compor essas propostas de valor. Os eventos, né? Então, grandes eventos, eles têm uma especificidade na forma de gerir esses eventos, eles podem ser elementos a serem trabalhados por meio do marketing, ou marketing de experiências, né? Então, organizações pensando a sua proposta de valor como um conjunto de bens, serviços, eventos que visam ali gerar uma memória positiva e que o consumidor ele perceba como parte da sua história aquela vivência, ou que ele perceba aquilo como algo vivenciado, que fique marcado em sua memória. Empresas como a Disney são uma das pioneiras ao fazer isso no seu complexo de entretenimento. O marketing de pessoas, então as pessoas, sejam eles celebridades, que são marcas a serem geridas, então tem todo um trabalho para usar o marketing para promover a imagem de artistas ou de profissionais que atuam, por exemplo, na área esportiva, mas também o próprio marketing pessoal. Então nós também podemos trabalhar o nosso marketing de forma a não só a gente vender, né, de você colocar no currículo um monte de coisa falsa. Não, mas aqui pensando o que o mercado deseja, analisar quais são os seus objetivos, qual a sua estratégia, o que você precisa melhorar, como você vai melhorar. Então, esses também são elementos que nós mesmos podemos passar por um processo de marketing para virarmos uma oferta valiosa para o mercado. O marketing de lugares, ou marketing turístico, é muito interessante porque esse conceito do marketing turístico, ele congrega vários elementos associados ao marketing social. Então, quando você pensa em promover, por exemplo, uma cidade, promover um país, você tem que ter a atuação do governo, de empresas, da população. E sem a atuação desses diferentes stakeholders, você não consegue promover um lugar. Então, se as pessoas que vivem na cidade, por exemplo, não quiserem que as pessoas viajem para aquela cidade, obviamente você não vai conseguir tornar aquele local um local atrativo. Então, é bem interessante o marketing turístico, porque ele revela essa aplicação do conceito social de marketing até de maneira mais pura e próxima da sua aplicação, né? Não que ela tem um aspecto econômico-financeiro, mas também tem um aspecto social mais amplo envolvido nessas transações e trocas. O marketing de imóveis ou de propriedades, né? Então, ele tem uma especificidade justamente por serem transações mais pontuais, normalmente de alto valor, que as pessoas realizam poucas vezes na vida. O marketing de organizações, quando você promove uma organização, uma empresa, mesmo governo, mesmo que isso não esteja atrelado a uma troca em específico. Então, é muito comum a gente ver campanhas onde você promove a marca da empresa e não promove um tipo de produto ou transação específico. Também isso pode ser elemento do seu escopo de marketing. O marketing de informações, que na atualidade, com essa emergência do Big Data e dessa valorização dos dados para apoio à tomada de decisão, tem se tornado cada vez mais relevante, e aí refere-se a como você identifica as informações necessárias, como você apresenta, como você define o público de cada um dos dados e informações que você vai apresentar. Então, por exemplo, o próprio governo brasileiro, com a adoção de regras de transparência e o portal da transparência, ele tem um uso do marketing de informação para identificar o perfil do público, como apresentar, quais são as informações, como elas serão apresentadas, como elemento do escopo de marketing dessas instituições. E, finalmente, o marketing de ideias, onde nós temos
a promoção de ideias de maneira mais pura, né? Então, assim, eu promovo a ideia de você comprar de um pequeno negócio, ou promovo a ideia da sustentabilidade. Então, o marketing também pode ser usado para esse tipo de proposta de valor inerentemente intangível, em que as trocas, muitas vezes, econômico-financeiras nem irão existir. Existirão trocas de outros tipos, como eu vendo para você uma ideia e espero que você, por exemplo, recicle o seu lixo, né? O que é interessante a gente pensar o escopo do marketing. A maior parte das propostas de valor, das ofertas, elas não são compostas por somente um desses elementos. Na verdade, na maior parte das vezes, a gente vai ter uma composição de todos esses elementos para gerar uma proposta de valor. Então, quando você compra um carro, você tem o carro, que é um elemento central, mas você tem um serviço de apoio, né, a venda, o pós-venda daquela empresa. Você tem também o marketing da própria organização, que você tem que ter a marca ali por trás. Então, você tem que trabalhar a marca da empresa para aquele carro, modelo de automóvel, ter valor. Até mesmo, em última instância, todo tipo de proposta de valor é reduzida a uma ideia. Então, quando você compra alguma coisa, na verdade você está comprando uma ideia, que é justamente o que é uma proposta de valor. É uma promessa de que você, ao adquirir aquela oferta, vai solucionar alguns tipos de problema. Ou seja, toda proposta de valor, toda oferta, ela é composta por vários elementos do escopo do marketing e, em última instância, podemos entender toda proposta de valor como uma forma de marketing de ideias. Então, mesmo quando você compra um carro, você está comprando uma ideia do que é um carro e como ele vai te ajudar a satisfazer suas necessidades ou desejos. Outros elementos importantes para a gente entender o marketing são apresentados nesse slide. Começando pelos canais de marketing, então são todos os mecanismos, organizações ou redes que permitem a existência de fluxos, não só os fluxos de informação e comunicação, como também o fluxo físico de ofertas. Então, um canal de marketing pode ser o seu distribuidor, o seu revendedor, o seu varejista. Mas ele também pode ser representado por uma agência de comunicação, por uma rede social que leva a comunicação até o seu cliente, ou um agente de pesquisa de mercado que traz informações do mercado para que você tome decisões. Então, os canais de marketing, eles representam uma série de fluxos físicos ou informacionais indo da empresa para o mercado ou do mercado para a empresa. E, em última instância, você gera, seu objetivo último na escolha dos canais é levar esses fluxos até o mercado. Além disso, o conceito de concorrência, que pode ser mais restrita e direta ou indireta, por exemplo, você pode ser uma empresa de automóvel que concorre contra uma empresa de locação de automóveis, que as pessoas podem decidir entre locar ou comprar um novo automóvel. Então, o entendimento da concorrência é muito importante para pensar como a sua oferta de valor vai ser escolhida por aquele cliente no mercado. A ideia de ambiente de marketing, que é o setor onde a empresa atua e como diferentes fatores ambientais vão moldar a competição naquele setor. Então, toda análise de marketing tem que revelar como que você está posicionado dentro de um setor e quais variáveis externas lhe ditam como as empresas naquele setor irão competir. Finalmente, nós temos a ideia de ofertas e marcas, que representam aí os produtos, né, seja aqueles conjuntos do elemento do escopo de marketing que vão virar sua proposta de valor, e toda proposta de valor, de forma geral, vai ter uma conjunção de elementos para gerar uma oferta, um produto ou serviço mais concreto, e também marcas que são promessas mais abstratas e ideias relacionadas àquilo que você está oferecendo no mercado. Pessoal, nessa aula eu apresentei alguns conceitos essenciais de marketing que serão melhor trabalhados futuramente na disciplina, mas que são imprescindíveis para que a gente compreenda como transformar o conhecimento de marketing em práticas dentro das empresas e organizações. Então, por essa aula é isso. Até a próxima. Tchau!